Olá, meu nome é Natália e eu vim apresentar para vocês uma síntese do que eu aprendi em uma das minhas cadeiras do meu curso. Uma síntese sobre Antoine Lavoisier. Bom, eu sou estudante da Universidade Federal de Pelotas, eu curso licenciatura em Química e dentro desse curso tem a disciplina de porquê os clássicos. Então ela apresenta alguns clássicos da Química e agora a gente está estudando Antoine Lavoisier e aprendendo por que ele é um clássico da Química. Bom, Antoine Lavoisier nasceu em 1743, na França, e ele era filho de nobres. Uh, os pais dele eram detentor de terras e comerciantes. Consequentemente, ele era bem abastado. Ele estudou direito, mas a área de atuação mesmo foi em química. E ele teve grandes contribuições para a química, assim, para a ciência num todo. Ele fez grandes contribuições e é considerado hoje o pai da química, né? Ele casou com Marianne. Ela contribuiu muito para os trabalhos dele. Ela fez ilustrações e documentos que ele publicou. Ela fez traduções. Então, ela contribuiu para o trabalho dele. O contexto sócio-histórico que Lavoisier está inserido. Bom, como eu já comentei, ele nasceu na França. E a França, na época, era um regime monárquico absolutista, onde o rei era Luís XVI e ele tinha o poder absoluto, tanto para decidir economia, legislação, questões públicas, tudo passava por ele. E a igreja tinha um poder em cima desse reinado. Ela tinha contribuições a esse reinado. A sociedade da época era dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e a burguesia. A burguesia era 90% da população e era só ela que pagava impostos. E como a França vinha uma decadência econômica muito grande, eles começaram a cobrar impostos da burguesia para suprir esse déficit financeiro. Só que a burguesia já pagava altos impostos e eles passaram por uma seca tinham passado por uma seca muito severa, então eles não conseguiram muito alimento. E eles também passaram por invernos muito rigorosos. Então eles já vinham sofrendo, e aí eles acharam isso uma injustiça cobrar mais impostos deles, e eles fizeram rebeliões que se tornou a Revolução Francesa. Mas como Lavoisier estava inserido nesse contexto? Bom, como eu já comentei, Lavoisier ele era um nobre, e ele tinha um cargo dentro desse reinado. Ele era o cobrador de impostos, né? Ele era um dos cobradores de impostos que o rei Luís XVI tinha. E com essa revolução, os revolucionários, né, os burgueses, eles acabaram prendendo e mataram várias pessoas que estavam ligadas ao reinado, inclusive as pessoas do reinado, tipo o rei também foi morto. Então ele foi preso e foi guilhotinado em 1794, só que antes dele falecer, antes dele morrer, ele deixou assim contribuições excelentes para a química. Ele realmente foi uma estrelinha da química. Ele brilhou, né, e deixou um conhecimento muito vasto. Ele organizou a química para ela realmente avançar. Ele foi muito importante na química. Não é à toa que ele é o pai da química, né, como eu já havia comentado. Bom, algumas obras dele, ele tem várias obras publicadas, ele não são muitas obras, só que o principal aqui que a gente vai comentar é o Tratado Elementar de Química, onde ele organiza a química e faz críticas a alguns acontecimentos que os cientistas da época insistiam em seguir e não romper com alguns ideais. Ele também, conforme ele fazia as suas descobertas, as experiências, ele publicava os seus trabalhos. Inclusive, várias obras têm várias edições, né? Ele também fez um estudo em torno da respiração. Então, também foi publicado que é este daqui. Também foi publicado por ele, o estudo da respiração. Quais as principais contribuições, né? Foi o Tratado Elementar de Química, como eu já havia comentado. Ele traz nesse tratado uma organização. Ele propõe uma organização, ele propõe uma nomenclatura para aquilo que estava sendo descoberto. Por que isso? Porque vários cientistas vinham descobrindo coisas, muitas vezes descobriam as mesmas coisas.
como naquela época não se sabia muito, se descobria muito. Então, vários cientistas pesquisavam em torno de alguns assuntos e pesquisavam em torno dos mesmos assuntos quando chegavam aos mesmos elementos, por exemplo, descobriam um elemento e botavam nomes diferentes, ou substâncias, nomes diferentes. Então, ele fazia uma crítica a isso, que não tinha como se conversar, do que já tinha, do que precisava, e isso tornou uma coisa muito bagunçada. Outra crítica que ele faz é tipo para a nomenclatura muito romantizada, né, muito bonita. Por exemplo, substâncias muito venenosas tinham o nome de flores, flores de zinco. Então, eram substâncias perigosas e ele falava que não deveria se botar esses nomes assim tão romantizados. E também tinham nomes que uh, propriedades do reino animal, que não tinham nada a ver com a situação. Então, por exemplo, óleo de vitriol. Não fazia sentido. Então ele tentou romper com isso. Outra coisa que ele tentou propor foi nomes de substâncias a partir das propriedades delas. Por exemplo, a gente está falando de uma propriedade ácida. Então, ácido de alguma coisa. Alguma coisa que variasse ali, né? Ácido bromídrico, ácido clorídrico. Então, a propriedade ácida que tinha aquela substância se mantinha e aí o que acompanhava ela mudava a nomenclatura. Então, ácido clorídrico, ácido bromídrico, e assim sucessivamente, para ter alguma coisa realmente organizada. E essa é uma contribuição que tem até hoje, não do modo que ele apresentou na época, mas a gente construiu isso melhor, organizou isso melhor, e é o que a gente tem nos dias atuais, a partir daquilo lá. Ele também veio com o rompimento das ideias dos 4 elementos. Ele criticava muito isso, porque já tinha sido comprovado que tinha mais de 4 elementos. Então, que não era a água, o ar, a terra e o fogo, não era apenas esses elementos. E esses elementos, quem sabe, nem elementos eram. Por exemplo, a água, ele sabia que não era um elemento. Ele já fez experimentos, que a gente vai ver mais pra frente, que comprovaram que a água não era um elemento. Que o ar não era um elemento. Mas tinham cientistas que ainda continuavam tentando provar que o mundo, o universo, era composto por 4 elementos. Então ele queria abrir os olhos desses cientistas para que a química pudesse evoluir, não ficasse fechada, né? Como houve uma organização para saber o que já se tinha e as nomenclaturas, para a química realmente avançar, né? Para ela saber o que ela tem, para ela crescer, para ela inovar. E ele também trouxe questões de inovação, que foram alguns instrumentos. Como eu já falei, ele era muito pautado em experimentos. Então ele falava que química tinha que ser pautada em observação da natureza e experimentos. Então, para tu comprovar alguma coisa, tu tinha que experimentar aquela coisa e realmente aquele experimento te dá algum resultado para tu comprovar as tuas suposições. Então ele se baseava muito na observação e no experimento. Outra coisa que ele trouxe foi a balança, que aí a partir disso ele conseguiu ter noções de proporção. Ele conseguiu perceber que algumas soluções se mantinham após algumas reações, elas se mantinham com o mesmo peso, só mudavam suas propriedades. E ele começou a fazer algumas assimilações, que aí daí vem aquela velha frase dele, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente estudou Lavoisier, as obras dele, né, principalmente o Tratado Elementar de Química. A gente viu o que era um clássico e o professor pediu pra gente refazer alguns experimentos de Lavoisier. Nossa primeira tentativa foi da composição da água, onde ele aquecia a água aqui e essa água evaporava, passava por um contato com ferro e ali o ferro se reagia com o oxigênio, então o ferro aumentava de peso. E aí depois ele passava por esse condensador, e o resto de água passava, que tinha sobrado, não tinha se reagido, passava por esse condensador. E aí aqui ficava a água, e daqui para aqui nesse caninho aqui saía uma substância, que a gente hoje sabe que é o hidrogênio, mas para ele era apenas um gás muito leve, que ele não sabia o que era, e a partir daí ele viu que a água se decompunha. Que existia uma substância que reagia com o ferro, porque o ferro aumentava de peso, aumentava a massa do ferro, e posteriormente saía um gás muito leve. Então ele sabia que a água era composta por esses 2 elementos, só que ele não sabia o que eram esses 2 elementos, quais eram suas propriedades, o que eram esses 2 elementos. Posteriormente veio se saber que era o oxigênio, que eles deram esse nome, né, o oxigênio, e o hidrogênio. Bom, aí, para nossa segunda tentativa, a gente fez um experimento que a gente começou a discutir o peso do calor. Será que o calor realmente tem um peso, tem um significado numa reação?
e ele muda o peso da reação, né? Isso que a gente queria saber, significado uma reação ele tem, mas o peso, se ele tinha realmente como mexer num ambiente hermeticamente fechado, só por conta dele que vai aumentar o peso daquela substância. Então a gente pegou a água, pesou em temperatura ambiente, dentro de um vidro hermeticamente fechado, onde não pode ter nada de perdas, nada de absorção. A gente congelou na água e sal essa água, a gente pesou, deu a mesma massa do que no ambiente em temperaturas ambientes. Depois a gente aqueceu esse mesmo tubo e a gente viu que nas 3 ocasiões o tubo tinha a vidraria tinha mesma massa. Então foi comprovada que o calor, né, não tinha peso algum. E nossos colegas trouxeram o experimento do enxofre e do fósforo, onde eles mediram a massa, pesaram a massa do fósforo em temperatura ambiente também, e eles viram que quando eles botavam essa substância numa fonte de calor, ela mudava as propriedades dela. Ela se transformava em outra coisa, né? Não mais só fósforo. Esse fósforo reagia com mais alguma coisa que tinha dentro do vidro, mas a massa dele continuava a mesma. Ele tinha o mesmo peso, mesma massa. Só que as propriedades mudavam. Então, tinha que ter mais alguma coisa dentro daquele vidro, daquela vidraria hermeticamente fechado, que reagisse com fósforo. A única coisa que tinha lá dentro era o ar. E a partir disso, com os estudos, ele começou a perceber que o ar também não era um elemento. Que elemento eram as coisas que compunham o ar. Então, ele começou a perceber que, por exemplo, naquela época eles não sabiam que existia o oxigênio, né? Mas eles viram que tinha uma substância que reagia com fósforo, e esse fósforo mudava as propriedades dele. Mas o peso continuava o mesmo. Aí vem uma das leis ponderais. Então a gente vê que as contribuições de Lavoisier estão até hoje em nossa vida, né? Na nossa ciência. As nomenclaturas estão até hoje aqui, as descobertas de elementos estão até hoje aqui. A gente sabe hoje que a gente tem muito mais de 4 elementos, né? A gente tem uma infinidade, a gente tem vários elementos. Não são só baseados nesses 4. Na verdade, esses 4 nem eram elementos, porque o que compunham ele que eram os elementos. E a gente teve hoje a gente tem, no caso, vários utensílios para a gente conseguir medir massa, a gente poder ver quais são as propriedades daquelas substâncias que a gente tem ali. Então, a ciência evoluiu muito, e ela evoluiu muito a partir do que o Lavoisier rompeu com alguns ideais, o que ele produziu no Tratado Elementar de Química. Então, eu trago essa citação de Lagrange para vocês, que não bastará um século para produzir uma cabeça igual à que se fez cair em um segundo. Então, já passou 2 séculos do Tratado Alimentar de Química, né? E a gente viu que ele realmente foi uma grande cabeça da química. E foi decapitada em segundos, né? A cabeça dele se perdeu em segundos. Mas o conhecimento que ele deixou para nós, assim, vai se passar de um para o outro, né? Por vários séculos. Sabe, até o fim do mundo a gente tá vendo essas questões ainda, né? De nomenclatura, de elementos, de conservação de massa. Então, o Lavoisier realmente foi muito importante. E por conta disso, ele é um clássico. E eu deixo uma citação de Ítalo Calvino para vocês, para a gente refletir como é importante as ideias de Lavoisier, que se passaram, né, por vários séculos, de várias culturas, e chegaram até atualmente e ainda sendo muitos. Então, eu deixo essa citação do Ítalo Calvino para vocês, para refletirem sobre o que é um clássico. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura e nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem e nos costumes. Então, gente, aqui estão minhas citações, e eu deixo muito obrigado e até a próxima. Beijos!